Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. Agricultores da Bahia se aliaram à tecnologia e à ciência para aumentar a produtividade com o uso racional de água na irrigação. Agora é possível mapear o nível da água no subsolo e captar esse recurso sem comprometer as reservas. Quando a chuva não cai na hora certa, é a irrigação que resolve. E como resolve? No oeste da Bahia, os 6 meses mais secos do ano não incomodam mais os agricultores. Com investimentos pesados em tecnologia e ciência, a região prospera no agronegócio. Graças principalmente à chuva artificial que sai dos equipamentos e banha as extensas plantações na quantidade e no momento adequados. O desafio da AIBA, a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, é produzir cada vez mais com menos água. Trabalhávamos há um tempo atrás com 12, 10 milímetros de água dia e hoje nós estamos trabalhando com 5 milímetros de água diesel, ou seja, menos de 50% do que era usado antigamente. A agricultura irrigada permite o plantio de espécies em áreas onde normalmente elas não vingariam. O cacau é um exemplo. A planta não suportaria essa exposição ao sol se não fosse a quantidade extra de água que recebe. E segundo a AIBA, a produtividade aqui é 12 vezes maior do que nas regiões tradicionais. Os investimentos em um projeto de irrigação são altos e necessitam de água por muito tempo. Pesquisadores das Universidades Federais de Viçosa, em Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Nebraska, nos Estados Unidos, desenvolveram durante 4 anos um amplo estudo das condições hídricas da região. Os resultados sinalizam como, quando e onde os agricultores podem captar água sem comprometer as reservas. O que a gente tem no aquífero? Eu tenho um certo volume de água. E todos os anos as chuvas vai fazer com a água uma recarga. Então, a recarga você utiliza a maior parte para reposição e uma parte para produção. Então, normalmente os números são que a gente utiliza 20% da recarga. Toda fazenda que faz irrigação tem uma outorga do Estado com os limites e os locais de onde a água pode ser captada. Se as regras não forem cumpridas, a autorização não é renovada. Na sede da AIBA, as informações sobre o nível e a vazão chegam em tempo real, transmitidas pelos equipamentos de medição espalhados pelos rios e pontos de captação. Se ele chegar nessa faixa aqui, que são 10 metros cúbicos por segundo, a gente teria que acionar o alerta. E aí os produtores tomarem a decisão de pararem de irrigar naquele momento. Esta fazenda tem mais de 9.700 hectares irrigados. Tudo controlado por computador desta sala, para não exceder os limites. Você economiza a água, né, para não fazer um molhamento desnecessário. Você não precisa molhar onde já está com um teor de umidade alto, né? Diversas estratégias para o aproveitamento da água são adotadas na fazenda. Aqui nós vemos 2 delas. A adequação das estradas com o direcionamento da água da chuva para essas pequenas barragens que reabastecem o lençol freático e o plantio de outras espécies na entre-safra. Aqui, antes da soja, tinha o milheto. Essas plantas são cortadas e permanecem no local, protegendo o solo e facilitando a infiltração da água. Conhecimento, tecnologia e uso racional dos recursos naturais significam mais alimentos produzidos em menos áreas de plantio. Isso favorece ao mercado, favorece ao produtor, favorece a sociedade. Então, sem agricultura irrigada, nós tínhamos que estar com 3, 4 vezes mais áreas produzindo para chegar na mesma produção de alimentos. E fazer a gestão hídrica na propriedade é fundamental para o uso racional da água e adequação ambiental da área. Esse é o tema de um curso voltado à atividade leiteira promovido pela Embrapa, online e de graça. As inscrições seguem abertas. 87% da composição do leite, em média, é água.
Por isso, manter a quantidade e a saúde desse recurso é tão importante para produzir leite de qualidade. Com as mudanças climáticas que podem acarretar a escassez hídrica em várias regiões produtivas, se faz cada vez mais necessário o manejo hídrico, que é o uso no dia a dia de conhecimentos práticos e tecnológicos para conservar a água em quantidade e qualidade nos sistemas de produção. Pensando nisso, a Embrapa está oferecendo um curso de capacitação online e de graça para agentes de assistência técnica e extensão rural, produtores e estudantes para o uso racional do recurso e a adequação ambiental da propriedade. Esse é o primeiro com essa temática no país. Durante o curso, o aluno vai poder aprender sobre desde o que é a outorga de uso da água, toda a parte de uso da água em termos de quantidade no sistema de produção e também o uso da água em termos de qualidade, desde como coletar uma amostra de água, como interpretar uma análise de água e, finalmente, o participante também vai ter acesso a uma ferramenta que é o Índice de Desempenho Hídrico da Propriedade Leiteira, onde ele vai aprender como aplicar essa ferramenta e melhorar o desempenho hídrico do seu sistema de produção. O curso tem carga horária de 52 horas e está aberto por tempo indeterminado. Faça o curso, melhore os seus conhecimentos em termos de uso da água na atividade leiteira, porque só assim nós teremos uma atividade hidricamente mais correta. De acordo com o responsável pela capacitação, muitas das informações e conhecimentos também podem ser aplicados em outras atividades animais, como bovinos de corte, suínos e aves. A capacitação está disponível no site e-campo da Embrapa. Na plataforma também estão à disposição diversos outros cursos com temáticas variadas, destinados a produtores e ao público em geral. Muitos deles são de graça. O capiaçu, também conhecido como capim-elefante, é uma opção mais econômica de alimento para o gado. Outra vantagem é que ele pode ser cultivado no cerrado, mesmo no período de seca. O Orivaldo começou a produzir o BRS Capiaçu há 3 anos. Ele usou uma área de quase 2 hectares para plantar 145 mudas do capim na propriedade. Foi em meio de julho, né? Um meio de junho ou julho parece. Na época da seca, eu falei, meu Deus do céu, eu até falei com a minha esposa, falei, o que nós vamos fazer com essas mudas na época dessa? Aí, mas Deus é bom, me deu uma visão, eu tenho uma mangueira que vem de uma água de poço artesiano do meu cunhado ali, aí eu pensei, né, Deus me deu aquela visão, eu plantei. O BRS Capiaçu é um capim-elefante desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite e é um produto conhecido por ser uma alternativa barata e produtiva para a alimentação de animais, como o gado, que o Orivaldo tem aqui na fazenda. Por ser mais digestivo do que a cana-de-açúcar, o capiaçu se torna uma fonte de alimento interessante para as vacas leiteiras. Também é uma opção mais barata de sustento dos animais, com custo até 3 vezes menor do que a silagem de milho. É uma forragem de alta qualidade que atende às necessidades nutricionais do gado. É resistente a períodos de seca, o que o torna uma alternativa para cultivo em regiões com alto risco de veranicos e é resistente a pragas e doenças, o que reduz os custos de produção e promove práticas agrícolas mais sustentáveis. O custo em relação ao milho, né? O custo dele eu falo que é quase custo zero. Se você usar a matéria orgânica, que é o que eu quero dizer, assim, o esterco orgânico, você vai gastar pouco insumo de adubo. Uma vaca leiteira come por dia uma média de 15 quilos de capim. Em um único hectare de plantação de capiaçu, é possível colher 80 toneladas do capim, o suficiente para alimentar 60 vacas por 3 meses, que é quando será feita a próxima colheita. Hoje, com pouco gado, o capim do Orivaldo está sobrando. Esse aqui você plantou, você zelou, 6, 7 anos de corta, né, de poda para você tratar do rebanho. Seja o leiteiro, ou seja o gado de corte. Ele é muito apetitoso, o gado come, que não sobra no coxo não. Ao plantar, basta fazer uma adubação. Depois é só esperar o capim crescer até o ponto de corte. E só vai precisar adubar novamente após a colheita ser finalizada. O tempo dele vai depender do solo. Aqui para nós, aqui faz assim de uns 70 dias após o plantio, que ele já dá a poda. Tanto ele para ser
tratar na natura, né, no dia a dia, como para fazer silagem. Um casarão no Triângulo Mineiro resgata a história do local e da família que vive ali. A restauração do prédio transformou um barracão onde funcionava o depósito de arroz da fazenda em um hotel rural. Essa história vai te levar até a Casa Amarela. Até um casarão onde o tempo se esconde da pressa porque nunca achou esse endereço. Você vai conhecer um jardim de jabuticabas restaurado pela ciência, pelo amor. E ver uma mangueira de 160 anos. Sim, você vai conhecer também a natureza cheia de sol da diva, cuja família ergueu esse pedacinho de beleza bem aqui no Triângulo Mineiro. O que hoje impressiona eram escombros de um depósito de arroz de uma fazenda da família da diva até meados da década de 80. Só em 2013 começaram as reformas. Tudo que eu amei na vida está aqui. E eu morei na Europa, então tem muito da Europa aqui. E eu, quando eu era pequena, eu assistia aquela Ilha da Fantasia. Então isso aqui é a minha Ilha da Fantasia. Quando os hóspedes chegam, é como se estivesse chegando na Ilha da Fantasia. A minha mãe colocou umas janelas bem pequenininhas e eu tirei tudo. Eu amo isso, ó, vento. Eu amo esse movimento, né? E eu amo o seguinte, paisagem. Por exemplo, eu tô aqui com você, e como eu te falei, aquele flamboyant lá, daqui a pouco vai ter um buquê ali. Então, eu gosto de ver as flores, eu gosto de ver tudo aqui. E é como se você estivesse entrando na casa da avó. Sabe, a pessoa chega aqui, ela não é um hotel normal, é um hotel que a gente recepciona, né? A gente conversa, então a pessoa ela se sente em casa. Aqui no hotel, até o detalhe de você lavar o rosto num dia quente ou tomar água tem um tópico diferenciado. Ó, a água, por exemplo, tem 3 pedalzinhos, né? Eu vou apertar esse do meio aqui, Jefferson. Ó. Água gelada. E a água gelada, detalhes em cobre, tudo que a proprietária mandou fazer. Cada coisa aqui foi pensada para poder dar uma experiência diferente, uma experiência estética. A exuberância natural do entorno nos leva a um passeio para conhecer um jardim de jabuticabas. 20 pés. Há 3 anos eram estéreis, dava nada. Hoje é uma festa de sabores. Aqui nós fizemos um tratamento todo especial para elas, né? Carinho, cuidado e devolver a vida para o solo. Uma das coisas que a gente viu foi a mudança do manejo. Entramos, né, com um remineralizador de solo e junto com isso, né, foi colocado micro-organismos para ajudar a melhorar o sistema radicular. E uma coisa, é a primeira carga depois de muitos anos, né? Então eu falei para ela o seguinte, o que nós vamos fazer? Se chover, ela vai recarregar outra vez, né? E elas vão ficar cada vez mais doces. Agora vamos conhecer a Casa Amarela, mas no meio do caminho tem uma mangueira. Segundo o professor Luciano Caixeta, professor de agronomia, essa árvore deve ter, pelo diâmetro, 160 anos. E ele explica por quê. Existe uma metodologia voltada principalmente para a silvicultura, que é o estudo das árvores, né, principalmente as comerciais, chamada DAP, diâmetro à altura do peito. Então, é uma metodologia onde nós alcançamos um determinado nível, geralmente em torno de 1,5 m a 1,60 m, e é colocado uma trena em volta. E a partir daí, como é o diâmetro à altura do peito, existe uma metodologia utilizando o DAP, diâmetro à altura do peito, para nós fazermos esse cálculo. E 100% de exatidão nesses cálculos. A Casa Amarela é um local de relax absoluto, com a cara de Minas te olhando das paredes. Porque se você quiser, olha aí, ó, dá até para fazer um cafezinho. Essa foi a história da diva, uma paulista que fez de Minas o que Minas é de verdade. O mercado de carne sustentável, incluindo carne cultivada, deve saltar de 9 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 30 bilhões de dólares até 2030, com uma taxa de crescimento de 18,4% ao ano. O Brasil tem frigoríficos pioneiros nessa área, viu? Conversamos com Antônio Sex e Amália Sex, proprietários da Beef Passion, primeira marca de carne a receber o selo de sustentabilidade no país e a primeira no mundo a receber o selo Rainforest. Eles contam como nasceu o projeto Manejo Sustentável de Gado.
O fundador da empresa explica que a ideia de carne sustentável surgiu ainda na década de 1980. Eu sou nascido numa propriedade rural e aos 14 anos eu comecei a trabalhar no açougue, o açougue era do meu irmão. E você começa a ter percepções, né, sobre um animal que você está trabalhando com ele ali, você está desossando, você está cheirando, né, o resíduo que ele deixa, inclusive na mão, assim, e depois você vê a qualidade da carne. Então, eu comecei a ter algumas referências muito jovem, né? E aí depois eu saí do açougue na época, porque o açougue eu trabalhei na época do 2º grau, né? Depois eu fui fazer faculdade, fiz faculdade e tal, sou engenheiro, né? E me formei em 1984. Em 88 a gente começou a fazer um trabalho de confinamento, né? E começamos a comprar animais, né? E confinar os animais. E no resultado final, como eu já tinha essa experiência de açougueiro, de qualidade de carne, eu falei assim, poxa, eu quero ver se eu melhoro a qualidade de uma carne. E a única maneira que eu vi foi começar a criar esses animais para melhorar a qualidade da carne no final, né? Fazer o currículo do animal, né? Um bom currículo para ele chegar no final e dar um resultado que eu julgava que seria bom, né? Para a gente comer essa carne, uma carne melhor, uma carne mais elaborada. Em 2006, 2007, a Amália falou assim, pai, vamos criar a nossa marca, né? Eu já trabalhava com Angus, né? E estava começando a trabalhar com Wagyu, né? Vamos trabalhar com a nossa... Vamos construir uma marca. Eu falei, tá bom, vamos construir. Então ela demorou um tempo para elaborar isso aí e eu fui elaborando os animais. Então, os primeiros abates acabaram acontecendo em 2010, 2011, por aí, né? E a gente começou num processo de lapidação, né? E a carne ficou bastante interessante, né? Porque eu buscava bons ingredientes, né? Comecei a estudar um pouco sobre isso, né? E um belo dia a Amália encontrou o Alex Atala e falou do nosso projeto, entregou para ele assim, porque na verdade eu fiz um manual conceito de produção disso, né? O Alex gostou do conceito, comeu a carne, adorou e falou assim, nossa, o produto de vocês é inigualável. Por que ela é assim, né? Porque eu conheço muitas carnes no mundo macias, né, igual essa, né? Mas o sabor é inigualável, né? Vocês têm um sabor muito diferenciado. E aí eu, evidentemente, como engenheiro, não sabia explicar, né? Eu sabia dos cuidados, mas não sabia exatamente por que resultava, né, daquele inigualável que ele dizia, né, comparando com todos os continentes da carne que ele conhecia, né? E aí a gente foi para a universidade, nós fomos fazer pesquisas, né, sobre o que dava aquilo naquele momento atual, por que ela era assim, e aí o que ela poderia ser melhorada. A gente viu que o selênio, tanto orgânico como inorgânico, também dá um diferencial muito grande na qualidade da carne. Com fazendas em Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo, a produção do gado sustentável está baseada em um tripé: alimentação de qualidade, manejo sustentável e melhoramento genético. Quanto você potencializa isso, quanto você melhora esses pilares para que no final você tenha realmente um animal de um nível de excelência muito bom, ou numa performance inigualável. Em 2015, a gente conseguiu ser a primeira marca de carne do mundo a ser certificada pela Rainforest, né? Isso foi foi um ganho muito legal para a gente, né? Porque até então ninguém falava nada disso em carne, né? E a gente ficou muito contente e baseado nisso daí a gente foi melhorando o nosso manejo. A empresa pratica o chamado manejo sem as mãos.
Os funcionários não tocam o gado e provocam menos estresse no animal. Principalmente no curral, onde ele fica mais amedrontado, sabe? Porque ele fica num lugar mais fechado, então você se posiciona com ele, né? Eu normalmente eu coloco as mãos para trás, né? Justamente só na expressão corporal, e aí aquela história, você na verdade você não toca o animal, você convida e ele vai, né? E sempre eu faço isso e eu dou sempre uma boa referência para ele ir, sabe? Onde ele vai encontrar uma música legal, tem uma balinha gostosa, uma raçãozinha gostosa lá que ele gosta, que ele sabe que a hora que ele passar para aquele curral, ele vai ter aquela coisa que cativa ele, você entendeu? E certo que os bons tratos sempre são levados juntos, sabe? Então, você vai tirando a reatividade do animal. Então, aquela coisa aquele receio que ele tem com os predadores, né? E tudo depende da gente. Se a gente vai se apresentar para eles como predador ou como cuidador. Eles reagem de acordo com o que eles recebem. Nós também somos assim, né? E isso foi ficando muito instigante porque isso fez com que eu fosse estudar um pouco mais de inteligência emocional, né? E hoje é o que eu mais me dedico a isso, e fazer para que a gente possa fazer boas conexões emocionais, né? E aí, isso que está trazendo agora também? Aí a consciência animal, né? Entender um pouco mais da consciência animal, sabe? Saber que dentro da consciência animal, ele tem os pilares dele de consciência animal, que é a cognição, a autoconsciência e a senciência. Nossa, aí você vai... acho que talvez num campo assim até um pouco terapêutico, sabe? Né? E aí me levou a fazer curso de coach, especialização em coach, enfim, é uma busca que, sei lá, parece que eu preciso me cuidar para viver muitos anos, para entender um pouco melhor esse processo de como no final você pode ter uma carne qualificada, uma carne nutracêutica, uma carne produzida com bem-estar que leva a um melhoramento de consciência animal. Então, se tem um melhoramento de consciência, eu acho que tem um melhoramento de espiritualidade também, né? Então, assim, no final você tem um alimento mais pleno, né? Que a gente tem que se nutrir espiritualmente, nutricionalmente. Então, eu estou navegando muito nessa na busca desse conhecimento para que, sabe, no final você distingue um pouco melhor uma carne de qualidade, talvez uma carne de excelência, uma carne, sabe, num nível um pouco mais elevado, né? O abate também é feito de forma a evitar o sofrimento do gado. Que eles vão para a insensibilização, a gente coloca o som de berrante e leva o cheiro da ração para lá, leva o suco da ração para que eles vejam essa similaridade. Pô, tem o som de berrante, tem esse cheiro aqui, puta, eu vou porque tem comida tal, e eles vão, de certa forma, serem sensibilizados, sabe, com uma boa esperança, uma boa expectativa, através de referências positivas, né? Você construída ao longo do tempo, você morrer com essas referências, eu acho que você morre bem pra caramba, sabe? Então, porque morrer todo mundo vai, né? Só que cada um tem uma finalidade diferente na cadeia alimentar. Então, você levar o animal no melhor status que ele pode ter, né? Com o melhor conteúdo que ele pode ter nutricionalmente e com o melhor nível de consciência, eu acredito que o cliente, né, o consumidor, selecionar o produto dele dessa forma, eu acho que ele está contribuindo muito para que os sistemas todos melhoram, sabe? Para receber o selo sustentável, a empresa cumpriu uma série de normas internacionais de cuidado com o meio ambiente, rastreabilidade e também de condições de trabalho para os funcionários. Grande parte desses requisitos já eram implementados
na fazenda. Mas, por exemplo, a gente exige que todos os filhos de funcionários sejam matriculados em escola, as roupas de cama precisam ser trocadas periodicamente, as casas precisam ser cercadas de mata nativa para evitar a poeira, todos os funcionários precisam ser registrados em regime de CLT. No caso da Bife Passion São Paulo, todos os funcionários têm plano de saúde, acesso à assistência, enfim, é um projeto muito diferenciado, pensando no ecossistema como um todo, né? Não só na sustentabilidade ambiental, mas na sustentabilidade social também. A Mária conta que, além do mercado interno aquecido, há procura internacional pelo produto. A marca vai começar a exportar para a Arábia Saudita em 2025 e foi preciso fazer adaptações no abate para o mercado halal, já que na região muçulmana o animal precisa passar por degola. A gente já começou a certificação halal, né, que é um processo que é exigido para exportação para esses países. Então a gente já foi aprovado, agora a gente vai entrar mais nessas questões comerciais, mas todas as visitas técnicas também já foram concluídas e o processo de certificação halal também. Então agora é a gente entender como a gente vai operacionalizar isso, tendo em vista que o nosso produto não é commodity, né? É um produto bem nichado, é um produto muito diferenciado, então os moldes de exportação não são como os moldes de exportação de uma commodity hoje, né? Então tem todo um posicionamento de marca, existe uma precificação diferenciada, mas existe também uma demanda do mercado externo por produtos diferenciados com essa qualidade que a Bife Passion tem. Então eu acredito que para o ano que vem essa operação ela já vai estar em andamento. A CEO do grupo acredita que as boas práticas sustentáveis são escaláveis em certo ponto para empresas de maior porte. Com certeza é possível ampliar, é que grande parte dos produtores não quer destinar parte do lucro deles investindo nessas questões, né? Então é uma questão de escolha e de propósito de cada empresa. Para a gente isso é como se fosse uma condição sine qua non, né? Eu acredito que todo mundo tem direito aí a garantias de vida que não deveriam ser exceção e sim regra, né? Mas é super possível e o cliente final ele também tem que estar disposto a entender que um produto tem um custo maior por todos esses requisitos ou esses processos que são implementados durante a construção dele. Isso é muito importante também. Então, é um papel do consumidor consciente, porque grande parte dos produtores ou das indústrias, elas só querem preço. E se você tem só preço, você também não consegue implementar todas essas práticas que são muito benéficas para um ecossistema geral. Então, quando você consome um produto consciente, produzido de uma forma ética, tudo isso está incluso. Então, é importante também, né? Eu vejo uma dificuldade no Brasil, por a gente viver num país comoditizado, das pessoas entenderem o valor disso. As pessoas só comparam preço. Olha quanto eu paguei nessa picanha, olha quanto eu paguei nesse contrafilé, e elas não entendem todo o processo que está por trás. Então, isso também precisa que seja entendido de uma forma do consumidor final, porque sem ele pagar esse valor no final da conta, não faz sentido para justificar para uma grande indústria fazer todas essas alterações. Então existe os dois lados, mas é super possível sim. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.